Olá, 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 sou a professora Vanessa. Nós vamos agora revisar como fazer a introdução no texto dissertativo argumentativo específico para o modelo Enem, tá bom? Na aula anterior, nós falamos do geral, sobre quais são as competências, o que é avaliado em cada competência e como que é a estrutura de uma maneira geral. Agora vamos ver os detalhes de cada parte da redação. Para começar, a introdução, a abertura do texto. Muito importante, os pontos principais: contextualizar, problematizar, trazer a tese e, se tiver espaço, dar uma ideia dos argumentos que serão utilizados, tá bom? Também é bem interessante usar na introdução, que a gente tem visto nas redações que são avaliadas com a nota máxima, é que na contextualização, algumas redações nota 1000 trazem também algum tipo de repertório atual, alguma coisa na nossa sociedade específica brasileira, né? Porque a gente está falando de Enem, então tem que trazer a realidade brasileira, ou algum aspecto histórico, algum aspecto geográfico, alguma coisa de repertório que ajude nessa contextualização. Então, considere isso também, se você tiver algum bom repertório, se tiver alguma boa ideia no momento, usa, porque é bem útil para você poder contextualizar e dar para o corretor a noção de que você efetivamente entendeu o tema e sabe sobre ele na nossa sociedade, tá bom? Vou compartilhar a tela para vocês irem vendo a estrutura, tá bom? O joinha sempre aparece de maneira aleatória, né? Introdução. Então, contextualiza. Número 2, apresenta o tema e traz a sua tese, se possível, se tiver espaço, antecipa os argumentos. Às vezes a gente fica tanto tempo na contextualização, citando repertório, explicando o repertório, que não sobra tanto espaço. É importante que a introdução não seja muito longa, porque você precisa de mais espaço para argumentação e não tanto para contextualizar, ok? Então, contextualiza, mas não demora muito, fazendo muitos detalhes nessa contextualização, porque esse não é o foco. Porque senão você vai ficar o seu texto vai ficar muito mais parecido com algo expositivo do que dissertativo argumentativo. O seu foco é convencer, não é informar. A contextualização é só um parâmetro para a pessoa se situar sobre como você entende aquele assunto, tá bom? Então, a contextualização é aquela isca para fisgar o leitor, né? Você pode trazer uma referência histórica nessa contextualização, e aí essa referência histórica serve como repertório, ou uma citação, também repertório, uma alusão cultural, um filme, um livro, um seriado. Lembrando, qualquer repertório, em qualquer parte da redação, nunca use aquela coisa que é muito específica, sabe aquela coisa diferentona, que só você assiste, só você é diferentão? Evita, porque qual é a probabilidade do corretor parar a leitura do seu texto para pesquisar aquilo que você usou, que você citou, para saber se você está inventando ou para saber se aquilo realmente faz sentido? Não, ele vai simplesmente desconsiderar aquele repertório se não for repertório de grande circulação, digamos assim. Então, sempre opte por informações, por fatos, por obras que estejam, digamos assim, mais em alta, ou sejam consideradas clássicas, são tradicionais, ou são do cânone, então coisas que você vai ter certeza que seu corretor teve acesso. Um seriado, um filme, um anime, um mangá, uma coisa muito específica, evita, porque o corretor não vai parar para ver se a sua referência faz sentido com aquele que você colocou no texto, ele simplesmente vai desconsiderar, tá bom? Dado o fato atual, também outro ponto, evita usar dados que sejam muito específicos, os números, a vírgula, todas as casinhas depois da vírgula, não, porque o corretor vai desconsiderar, porque ele não vai parar para ver se você acertou, se você só chutou. Então, na possibilidade de você só ter chutado, ele vai desconsiderar aquele repertório. Se você estiver usando os textos, os dados da coletânea, também é possível, só toma cuidado para não ficar parecendo uma cópia ou uma paráfrase muito básica, tá bom? Então, traz o dado, mas coloca a sua autoria, coloca o seu ponto de vista sobre aquilo, porque se você só copiar o dado, também é desconsiderado que está copiando, não está pensando, tá bom? Então, isso a gente está considerando para contextualização na introdução. Depois, apresenta o tema, que vai ser basicamente a problematização. Então, você tem aquele contexto, você tem aquele problema que, geralmente, o Enem traz problemas da nossa sociedade para o cidadão ali que está fazendo a redação, demonstrar que ele pensa de forma crítica e cidadã sobre as questões da sociedade brasileira. Então,
traga o tema alinhado com o contexto que você apresentou, problematizando o porquê daquilo ser um problema, quais são as consequências, quais são as causas, um ou outro, não precisa colocar tudo, tá? E por último, depois que você apresentou o tema, problematizou o porquê daquilo, está sendo uma questão de vestibular, digamos assim, de Enem, né? Você vai trazer a sua tese, que é o ponto de vista, que vai ser a espinha dorsal do seu texto. O resto da argumentação e a proposta de intervenção tem que ter a ver com essa frasezinha que você vai colocar na introdução. Porque a tese nada mais é do que o seu ponto de vista sobre aquele contexto, sobre aquele tema, ok? E aí, se você tiver espaço, dá uma ideia de quais serão os argumentos que você vai usar. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês darem uma olhada. Lembra, então, contextualiza, traz repertório, apresenta o tema, que é a problematização, traz a tese, se der, os 2 argumentos que vão acompanhar. Coloquei aqui os exemplos. Evita clichê, tudo aquilo que você vê direto o pessoal falando, evita, porque nada mais é do que estruturas prontas que demonstram falta de autoria. Você apenas decorou alguma coisa e não dá para saber se você pensou sobre aquilo, né? Então, desde os primórdios da humanidade, em pleno século XXI, expressões que são genéricas e pouco criativas, evita. Pratique, quanto mais você praticar a escrita, mais fácil vai ficar no dia. E releia o seu texto com olhar crítico. Quando você está treinando, isso é bem bacana. Você pode escrever seu texto e no dia seguinte, quando está treinando, né? Escreve seu texto, no dia seguinte relê e revisa. Aí você vai ver o seu texto com outro olhar. É melhor do que você ficar horas e horas olhando para o mesmo texto, porque aí você começa a acostumar com os erros e não vai ver mais os erros, né? E seja conciso. Tenta não fazer uma introdução muito longa. Lembra que se você apresentar muita coisa, vai ficar com cara de texto expositivo e o seu objetivo é argumentar. Então, precisa ficar mais espaço para a argumentação, tá bom? É isso. Quem é meu aluno vai receber esse resumo para dar uma revisada. E a atividade para treinar a escrita da introdução, a gente está trabalhando sobre o tema da propaganda de bebida alcoólica, o impacto disso para os jovens brasileiros. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, vem para o clã, vou deixar as informações na descrição do vídeo. Até mais, pessoal.